Hello, greetings and salutations to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de ensino do inglês. Temos vídeos do nível básico, intermediário e avançado. E, basicamente, falamos de vocabulário, gramática, inglês para negócios, leitura comentada de textos, né, e reportagens, e inglês para concursos públicos, exames e Exame Nacional do Ensino Médio é um deles. Temos mais de 7 playlists atualmente, então você pode navegar no canal e verificar as playlists. Tem um curso inteiro de gramática disponível, tá? Tanto gramática nível básico quanto intermediário e avançado. Você pode ir lá no Googlezinho do canal para você poder localizar o tópico que você quer estudar. Você digita lá, aperta Enter, provavelmente você vai achar, porque eu gravei todos os principais tópicos gramaticais, right? Então, muito vídeo para você poder assistir, mais de 700 vídeos. Gravo vídeos desde o início de 2020 e este vídeo agora é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos tratar da terceira e, se der tempo, quarta questão da prova do Enem. Já fizemos a primeira e a segunda questões, tá? Qual que é a minha abordagem? Leitura comentada do texto, né? Explorando vocabulário e gramática, e no finalzinho a gente vê a questão. Alright? Before we begin, don't forget to subscribe to the channel. It's very important to me. Não se esqueça de assinar o canal, dê um joinha, give a huge thumbs up if you enjoy the content, e ative o sininho das notificações. I upload videos weekly in my channel. Eu faço upload, o carregamento no meu canal semanalmente, né? Geralmente eu gravo mais de uma vez por semana, 2, 3 vezes, dependendo do caso. Alright? Let's get going. Vamos começar. Bom, o que vai acontecer aqui? Então, essa questão, nós paramos na questão 3. Eu já explico, eu não sei se você já conhece o Exame Nacional de Ensino Médio. Aí você fala, ai, Thales, eu não vou fazer Enem, não vou fazer Exame Nacional de Ensino Médio, então não precisa assistir o vídeo. Não, gente, nós vamos explorar gramática e vocabulário aplicados ao texto. Então, de uma forma, vai te ajudar, né, a explorar vocabulário, vai te ajudar com gramática. Então, o Enem é só um pano de fundo. Nós vamos resolver a questão, mas vamos explorar o texto, alright? Então, é o terceiro texto, né? Cada questão tem um texto. Vamos lá. O texto se chama Becoming. Becoming. Becoming é o ato de se tornar, né? Quando você começa uma frase com um verbo ou um supostamente verbo, né, que tem a terminação, o sufixo com ing, essa palavra provavelmente está substantivada, ela tem o sentido de o ato de fazer alguma coisa. Então, quando eu falo becoming, significa tornar-se, tá? Não é tornando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ing ele é característico dos tempos contínuos, tempos verbais contínuos que terminam com ing, né? E é semelhante ao nosso NDO do gerúndio, né? Becoming, tornando, studying, estudando, mas não é o caso aqui, tá? Então, become é o verbo tornar-se. Provavelmente vai falar sobre o ato de se tornar alguma coisa. Muitos textos não possuem título, esse aqui possui, né? Tem algumas questões, né, que assim, você lê o texto inteiro e ele pede para você dar um título pro texto. Até, eu digo isso até de português, já aconteceu isso. Eu não gosto muito desse tipo de questão, mas é uma forma de você buscar sintetizar a ideia do texto, né? Então, o título geralmente ele é a essência do texto, né? Então, vamos lá. Vamos ler frase por frase, tá? Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted the honorific Miss or Mistress, but were addressed by their first name of simply as gal or auntie, or worse. Bom,
Deixa eu me ver aqui, ó. Back in the ancestral homeland. Então, back in quer dizer há tempos atrás. Ele está fazendo referência a um período no passado, tá? Então, lá atrás, no tempo, né? Um tempo atrás. Na terra natal, né? Homeland significa... Land é terra, né? Território, terra. E home é casa. Geralmente, home, sozinho, é usado quando você se refere à sua própria casa, né? My home. I'm going home. Eu estou indo para casa, né? Vou colocar aqui para você. I'm going home. Eu estou indo para casa. E não tem... aqui, eu esqueci. Aqui é o tempo contínuo. Lembra do ING do título? Esse ING aqui é o tempo contínuo, que significa eu estou indo para casa. Não tem preposição antes da palavra home aqui, tá? Então, vai depender muito, né? Se você fala assim, I'm going to a restaurant. Eu estou indo a um restaurante, né? I'm going... Ups. Esqueci o apóstrofo aqui. O apóstrofo, né, é essa virgulinha para cima, que ela sinaliza uma forma abreviada. E esse tempo verbal aqui, nesse caso, é o presente contínuo, tá? Não é o near future. Nós temos dois tempos verbais, porque aqui, olha, você tem o going to, certo? Aí você pensa, quer dizer I am going to. I am going to travel. Eu vou viajar. Não, não é esse tempo verbal. Aqui é simplesmente o presente contínuo, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, lá atrás, um tempo, né? Back in. Então, lá, há um tempo atrás, na terra natal ancestral, né? Antiga, ancestral. Aqui nós temos a preposição in e o artigo definido the, que é o, a, os e as. Então, um tempo atrás, né? Há tempos atrás, na terra natal ancestral, né? De Michelle Obama. Mulheres negras, né? Black women. Women é plural, tá? Da palavra woman. E é um plural irregular. Por quê? Porque ele não é formado pelo acréscimo do S. Então, woman vira women, tá? É o plural irregular, você troca o A, então aqui é mulher, no singular, você troca o A pelo E e vira women, tá? Então, mulheres negras. Bom, outra observação, adjetivos em inglês, eles vêm antes do substantivo. Não é uma regrinha básica, mas eu sempre gosto de lembrar isso nos meus vídeos. Então, as mulheres negras, raramente, raramente. Então, eu pego a palavra rare, que é raro, um adjetivo, e ao acrescentar o sufixo ly aqui, eu estou transformando esse adjetivo em um advérbio. Então, as mulheres raramente eram, né? Were é passado do verbo to be. E o passado do verbo to be pode ser was ou were, tá? No caso aqui ele é were, porque eu tenho uma palavra, um termo black women, que é no plural. Então, quando eu falo black women, eu posso substituir pelo pronome they. Então, they were. Tá? E uma coisa importante aqui também de se observar é que nós temos aqui uma voz passiva. Porque o black women aqui, ele está dizendo, ó, black women were rarely granted. Então, as mulheres negras eram raramente agraciadas, ou grant quer dizer garantida, pode ser grant, atribuída. Então, as mulheres negras eram raramente atribuídas ao
honorífico Miss, né? Miss que é senhorita em inglês, né? Então aqui está dizendo, olha, as mulheres negras, raramente no passado, elas recebiam esse pronome de tratamento aqui, Miss, que é senhorita, e Mistress, que é senhora. Aqui, o Miss, ele é usado de modo geral, né, até onde eu sei, para mulheres solteiras e Mistress quando ela é casada, tá? Então, uma forma igual Mister. Mister é senhor, Mister. E tem Miss e Mistress, duas formas aqui. Alright? Então, as mulheres negras raramente eram atribuídas ou garantidas, entre aspas, porque granted pode ser várias coisas, né? Eu diria o atribuído. Era raramente eram raramente referidas com os pronomes honoríficos, né? Miss ou Mistress. Voz passiva é a formação dele. É o verbo to be, no passado, mais o verbo principal no past participle, participo passado, tá? Então, vamos pegar a palavra grant, o verbo grant, e o passado dele é granted, e o participo passado também é granted. Então, é um verbo regular, cujo passado e participo passado se dão da mesma forma. Então, lá atrás, na terra de Michelle Obama, as mulheres negras raramente eram tratadas, né, com o pronome Miss ou Mistress. Mas eram, né, but were addressed, mas eram endereçadas, né, pelos seus primeiros nomes. Então, chamava direto a mulher negra pelo seu primeiro nome. Aqui também a voz passiva. Ela tem o mesmo sujeito, né? Black women tá aqui também, né? Porque essa frase, ela tem essas duas, digamos assim, orações. Você tem duas informações distintas. Primeiro, black women were rarely granted the honorific Miss or Mistress. É uma parte. E a segunda parte, eu tenho but were addressed. Aqui eu não estou repetindo o sujeito, né? Que também é uma voz passiva. Não estou repetindo. Por quê? É até um recurso de linguagem. Pensa quando você faz uma redação. Você deve evitar a repetição desnecessária de palavras. Você pode substituí-las, né, por pronomes, ou você pode omiti-los. No caso aqui, nós temos a omissão, né? Ao invés de eu falar but black women were addressed, eu simplesmente falo but were addressed, mas eram endereçadas pelos seus primeiros nomes. Pelos seus primeiros nomes. Esse there aqui é delas, né? Nomes, os nomes de quem? Das mulheres negras. Então, esse there é um pronome adjetivo, está acompanhando a palavra name, que é nome, e ela está relacionada ao pronome they, né? Que é eles ou elas, tá? Outra coisa aqui, ó. First é um número ordinal, né? Que significa primeiro. Ou simplesmente, or simply as, simplesmente como. Girl é uma forma informal, né? Uma forma informal foi ótimo. É uma maneira informal de se referir. Deixa eu me ver aqui quais são as melhores palavras. Eu geralmente, quando eu procuro palavras, girl é slang, ou seja, não é uma linguagem formal, né? O que é slang? Slang seria gíria. Existem, inclusive, alguns dicionários específicos de gíria, tá, gente? Eu tenho um dicionário de gíria, eu tenho um dicionário de phrasal verbs,
é muito interessante porque você aprende outras perspectivas, outras palavras, né? Expressões idiomáticas, também tem um dicionário de expressões idiomáticas. Hoje em dia, você nem precisa ter dicionário em casa mais. Você vai e joga no Google e você encontra rapidamente o significado. Mas vamos voltar aqui. Aqui é uma coisa até que eu não sei, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá perguntando qual a diferença de gal e girl. Girl é garota. Gal. Gal pode ser. Eu tenho que ver a pronúncia dessa palavra, mas eu imagino que seja isso, tá? Pela forma que tá escrita. É uma garota adolescente, tá? An adolescent girl or young woman. Ou uma mulher jovem. Tá? Então, é uma gíria. É uma maneira informal de se referir a uma mulher, né? Vamos ver aqui a pronúncia. Aqui eu abri o site da Cambridge Dictionary. Você pode abrir outros sites também. Quando você procura uma palavra, se você quiser ampliar sua base de vocabulário, nunca procure tradução, tá? Sempre procure significados semelhantes, sinônimos, porque aí você vai aprendendo por associação e o seu vocabulário vai aumentando, enriquecendo. É assim que eu enriqueço o meu vocabulário. Dá certo para mim. Então, é uma dica. Não quer dizer que todo mundo vai aprender assim? Não. Mas, de modo geral, é o que eu vejo na internet afora, né? Professores de inglês. Quando eu lecionava inglês em 1900 bolinha, de 2004 a 2007, era assim, né? A gente sempre dava essa dica para as pessoas, né? Mas já faz bastante tempo, enfim. Então, ó, vamos ver a pronúncia. Gal. Gal. Então, gal é uma forma, é uma maneira informal ou humorística, né? De plural. Então, você tem, ó, algumas expressões. Eu considero que são palavras relacionadas, mas não necessariamente são sinônimos, por isso que eu vou pular aqui. E uma observação. Tem algumas palavras que no inglês britânico tem pronúncia diferente do inglês americano, tá? Não, eu acho que não é o caso, porque pelos fonemas, tá vendo esses fonemas? Que ficam aqui entre barrinhas, between brackets, né? Essas barras, você observa que é da mesma forma. Vamos ver. Gal. Gal. Aqui é um pouquinho mais puxado, né? Gal. 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 É um pouquinho diferente só. É um pouquinho diferente. Mas tem palavras que tem bastante diferença, tá? Aunt é tio. Na tia em inglês, né? Tio em inglês é uncle. Então, olha só. Vamos falar aqui dos membros de família. Vamos pegar algumas palavras. Você tem son, filho. Você tem daughter, filha, certo? Son, daughter. Você tem father e você tem mother. Você tem aqui, ó, pai, father, mother, mãe. Você tem também deixa eu me ver aqui. Uncle, aunt, né? Tio em inglês e tia. Então, assim, em inglês, né? Brother, sister. Irmão, irmã também, né? Brother, sister. Irmão, brother e sister, irmã. Só para mostrar, né, algumas diferenças das palavras. Algumas palavras masculino e o feminino não usam o mesmo radical da palavra, né? Não usam o mesmo radical. Geralmente em inglês, assim, inclusive as palavras elas acabam não tendo uma forma flexionada igual a gente tem em português,
Porque você fala assim, professor e professora, certo? Você fala professor, professora. Em inglês, teacher. É uma forma só. Então, essa questão das desinências número pessoais, desinências de número e desinências de pessoa, né, para indicar se é o gênero, masculino, feminino, ou o tempo verbal, né, as desinências verbo-temporais, enfim, modo-temporais, eu não lembro exatamente o termo, mas eu estou lembrando aqui das minhas aulas de 1900 bolinhas de português. Então, existem essas especificidades, né? E ainda o detalhe que a gente já falou, eu não sei se nesse vídeo, mas quase todo vídeo eu comento, e você já deve estar cansado de ouvir, que adjetivos em inglês não tem variação nem de número nem de gênero, né? São invariáveis, tá bom? Ou simplesmente como gal ou auntie, eu encaro isso aqui como se fosse tia, num sentido mais pejorativo, né? Ah, tia, faz isso pra mim, né? Aqui a gente usa, tem esse sentido, mas aqui tá entre aspas com um sentido mais depreciativo, falando assim, seria mais educado tratar como mistress, eu não conheço a pessoa, então você não vai ter uma abordagem informal com uma pessoa que você não conhece, né? Or worse, ou pior, tá? Worse é o comparativo de superioridade da palavra bad, tá? Bad, que é ruim, e você tem a palavra worse, que é pior, tá? Então, aqui o adjetivo e o comparativo de superioridade da palavra bad. É um comparativo irregular, porque os comparativos de superioridade, eles têm duas formas, né? Se ele for regular, ele pode ser formado pelo adjetivo acrescido do sufixo er, né? Por exemplo, shorter than, mais baixo que. E tem a outra formação, que é o more mais o adjetivo sem nenhuma variação. Então, são 3 formas de fazer o comparativo e, consequentemente, o superlativo, né? Eu tenho vídeos falando disso com mais detalhes. Todos os tópicos gramaticais que eu abordo aqui, gente, são mais de contexto, mas existem vídeos bem mais detalhados no meu canal, tá? Nas playlists de gramática. Então, more important than, mais importante que. Adjetivos de mais de 2 sílabas eu uso more, e adjetivos curtos, né, de 1 a 2 sílabas, eu acrescento o sufixo er. O que não segue essa regra? São os comparativos e superlativos irregulares, tá bom? Aqui eu só coloquei o comparativo, tá? Bad, worse. Então vamos voltar pro texto. Então vamos ler a próxima frase. This so openly demeaned them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. Isto, aqui é um pronome demonstrativo, tá? Isto, this, que é este, esta, isto. Aqui eu tô falando this. Isto o quê? Esse fato das mulheres serem abordadas, endereçadas, né? Serem chamadas pelo seu primeiro nome ou pelas palavras gal ou auntie, tá? De uma forma, ou pior, que não tá aqui no texto, a gente não sabe quais palavras são essas. Isto, então, este fato, então esse pronome demonstrativo, ele tá tendo o papel de sujeito. Então, isto, tão abertamente, então soa que é um advérbio, né?
de intensidade, isso tão abertamente, open, aberto, openly, abertamente. Demeaned eu entendo que é depreciar, fazer pouco caso, desvalorizar, mas deixa eu ver aqui o significado. Ih, gente. Aí, ó. Demean é depreciar. Por quê? Ó, to cause someone to become less respected. É causar ou tornar alguém, né? Fazer com que alguém se torne menos respeitado. To cause someone to become less respected. Tem a ver também com humilhar, né? Humilhar, degradar. Porque vamos ver os exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho esse segundo exemplo. Ó, I wouldn't demean myself by asking my parents for money. Então, ou seja, eu não me humilharia, aqui tem o sentido de humilhar, me depreciar, eu não me humilharia, não me rebaixaria, né? A gente fala muito isso em português. Não me rebaixaria pedindo dinheiro para meus pais, né? Myself aqui é um pronome reflexivo. E aqui nós temos, the entire family was demeaned by his behavior. Então, a família inteira foi humilhada, né, depreciada, desvalorizada, menos respeitada pelo seu comportamento, pelo comportamento dele. Então, é isso. Então, degrade, disgrace são sinônimos aí dessa palavra, de acordo com o dicionário da Cambridge. Tá bom? Então, esse fato de eu não chamar as pessoas utilizando pronomes de tratamento, miss ou mistress, tão abertamente, né, as humilhava, né? Them, aqui é um pronome objeto. O que é um pronome objeto? O pronome funciona como objeto. Ele vem após o verbo. O verbo demean é um verbo regular, termina com o sufixo ed. E os pronomes objetos, eles vêm depois do verbo ou preposições. Então, isso tão abertamente as humilhava que muitas mulheres negras, vírgula, né? Que muitas mulheres negras, many aqui no caso é muitos ou muitas, né? Muito tempo depois, aqui ó, long after, long, nesse caso, é tempo, né? Muito tempo após. Long after, muito tempo depois delas terem deixado o sul, que elas tinham deixado o sul, né? A região sul, eu entendo que é do país. Observações. Had left, aqui nós temos o passado perfeito. Passado perfeito, que é o verbo had, mais o verbo principal no particípio passado. Aqui, gente, quando que eu uso o passado perfeito? Eu tenho duas ações que ocorrem no passado. O que ocorrer mais antigo, o que ocorrer por último, aliás, o que ocorrer primeiro, lá atrás, eu uso o past perfect, e o que ocorrer mais recente, eu uso o passado simples. Então, aqui está dizendo, ó, isto, né, esse fato, tão abertamente as depreciou que muitas mulheres, muito tempo depois que elas tinham deixado o sul, então elas tinham deixado o sul do país, a região sul, é o primeiro fato, a primeira ação que ocorreu no passado. E depois nós temos uma coisa mais recente, que é o que vem depois. Né? Muito tempo após elas terem deixado o sul, se recusaram a responder se chamadas pelo seu primeiro nome. Então elas se sentiram humilhadas, tão humilhadas, ou seja, foi uma humilhação tão grande para elas que, mesmo depois de ter passado muito tempo que elas saíram da região sul, elas se recusavam a responder se chamadas pelo seu primeiro nome. Left, aqui no caso, é o particípio, né? E o passado simples também, do verbo leave. Eu já comentei com vocês, né? Mas é sempre bom lembrar
que os verbos irregulares, né, qualquer gramática que você abrir vai ter verbo irregular. Tem uma listagem de verbos irregulares que é necessário memorizar ou reconhecer, pelo menos reconhecer no texto. Memorizar se você for falar ou se você pretender escrever. Porque aí você vai querer escrever corretamente, né? É um verbo irregular, você tem que memorizar. Caso use o passado simples ou o presente perfeito, passado perfeito, ou seja, os tempos perfeitos, eles usam essa terceira coluna. Aí você vai falar, tá, você repetiu aqui o verbo left. Sim, eu repeti, porque o passado e o participo passado do verbo live são iguais, tá? Não necessariamente mas nesse caso é. E o leave é o verbo deixar, no sentido de sair, né? Deixar uma região, ir embora, deixar. E aqui nós temos refuse, que é um verbo regular. Ele termina com E. O passado simples de verbos regulares eu acrescento o sufixo ED. No caso aqui, eu só vou acrescentar a letrinha D. Né? Então, refuse é recusar. Recusar-se a fazer alguma coisa, né? Recusar. Refuse to answer. Recusaram-se, né? Recusaram responder. Então, se alguém chamasse ela de Hey, gal, ou Hey, auntie, as mulheres, ou então Hey, fulana, o nome da fulana, elas se recusavam a responder, ou seja, fingia que eu não tinha ouvido, né? Se, aqui temos um condicional, né? Se chamadas pelo seu primeiro nome. Called também. Regular, tá vendo? Pelos seus primeiros nomes, no caso aqui, there, eu já falei, é um pronome adjetivo, tá acompanhando aqui a palavra name, né? Que apareceu aqui nesse outro trecho. Vamos ler a próxima frase. A mother and father in the 70s, Texas named their newborn Miss, so that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Olha só que interessante. Então, uma mãe... Lembra que eu acabei de explicar a questão do família em inglês, né? Mother, uma mãe e pai nos anos 70. In the 70s, aqui eu estou dizendo na década de 70. Por que eu não falei in 1970s? Porque geralmente, você pode também falar, né? In the 70s. Aqui, ó, na década de 70. Por que é assim? Porque como que é 70 em inglês? 70. 70. Então, quando eu vou dizer nos anos 70, eu vou dizer 70, in the 70s. Tá? Antes de período de ano, mês, eu uso preposição in, tá? Então, na década de 70, nos anos 70, uma mãe e uma mulher no Texas dos anos 70, inclusive é a melhor tradução, né? Porque não é só nos anos 70. Porque observe que quando você vai traduzir, esse Texas fica solto, né? Na verdade uma mãe e pai na cidade de Texas. Na cidade de Texas, no estado, né, gente? A cabeça. No estado de Texas da década de 70, deu o nome, né? Named é dado o nome, nomear, deu o nome os seus recém-nascidos, né? Newborn, born, nascer, né? E new, novo. Então, newborn, recém-nascidos. Então, elas colocavam o nome nos recém-nascidos, o pai e a mãe, de Miss, ou seja, o primeiro nome dessa criança era Miss, no caso da menina, de forma que, né? So that, de forma que as pessoas brancas, white people também, né? É um substantivo com plural irregular. Você tem o singular person e tem o plural people. Eu já vi, né? Eu já vi, inclusive, textos
com a palavra persons. Mas, assim, não é muito comum, não. Mas em inglês tem algumas licenças poéticas, né? People também pode se referir a povos, né? Eu já vi, inclusive, algumas formas falando peoples, mas gramaticalmente a orientação que eu dou é person, uma pessoa, e people, pessoas, tá? Que as pessoas brancas... Aqui, ó, essa construção é interessante por alguns motivos. Primeiro, você tem a palavra no aqui, certo? No é não, sentido negativo. Em inglês, é possível você tornar uma frase negativa sem você flexionar o verbo na negativa. O que é uma flexão de verbo na negativa? Na verdade, o verbo em si... Ó, por exemplo, o verbo would, que está aparecendo lá. Vamos pegar aqui. He would sleep no more. Vamos pegar esse exemplo aqui. Would sleep. Dormiria, certo? Sleep, dormir. O would, ele leva o verbo sleep pro iria, né? Traduzindo seria mais ou menos assim. Então, he would sleep, ele dormiria. Ele dormiria não mais. No more tem o sentido de não mais, algo não mais vai acontecer. Então, eu poderia, por exemplo, colocar o verbo na negativa aqui, ó. Wouldn't. He wouldn't sleep no more? Não poderia. Tá? Porque senão eu vou ficar com duas negativas, então tá errado, não posso fazer essa construção. Você poderia dizer assim, he wouldn't sleep anymore, ele não dormiria mais. Aí sim, porque aqui você está usando uma construção, né, com um pronome definido any, que é usado aqui anymore, não mais, só que o any ele é usado para construções de frases negativas e interrogativas. Tem outros aprofundamentos, tá? Eu estou simplificando aqui a regra para explicar esse formato para você. Por que eu estou dizendo isso? Aqui ele está aparecendo, ó, white people would have no choice. Então, as pessoas brancas, would have teria, porque o verbo have é o verbo ter. Would have, teria. Só que eu tenho no aqui. Então, na prática, você vai traduzir essa frase assim. Pessoas brancas não teriam, would have no, é como se fosse não teria. Wouldn't have. Wouldn't have. Então, poderia dizer, white people wouldn't have choice. Wouldn't have any choice. Olha só. Vou pegar aqui, ó. White people wouldn't have any choice. Pessoas brancas não teriam qualquer escolha, né? Choice é escolha. Então, white people wouldn't have any choice. Pessoas brancas não teriam qualquer escolha. E no caso, se eu quiser colocar a palavra no aí, eu tenho que tirar a negativa do verbo primeiro, para depois colocar o no. White people would have no choice, tá? Então, são construções com significado semelhante, né? Mas só um detalhe. Então, as pessoas brancas não teriam chance, não teriam alternativa, escolha, né? Não é chance, não. Não teriam escolha ou alternativa, exceto, but to quer dizer, exceto isso. Mas para isso. Então, traduzindo ao pé da letra, seria um mas para. Só que, quando você tem o but to, você está indicando uma situação de exceção. Então, na prática pessoas brancas não teriam escolha, exceto, né, se referir às suas filhas por aquele título. Então, as pessoas negras colocavam o nome da filha, o primeiro nome de mês, para que elas fossem respeitadas, né? Porque para falar o primeiro nome é mês. E
Como o hábito no passado era chamar as pessoas negras pelo seu primeiro nome, ao invés de pronome de tratamento, se tiver Miss no primeiro nome, já é uma forma de tratamento, tá? Black women were meant for the field or the kitchen, or for use as they saw fit. Essa construção de frase também bem interessante. Temos aqui voz passiva de novo, né? Então aqui, mulheres negras. O que quer dizer mean? Mean é significado, tá? Mean é significado, significar alguma coisa. Quando eu falo a construção assim, ó, mulheres pretas, negras, foram, não vamos traduzir essa palavra ainda não, tá? Foram para o campo, for the field, para o campo, field é campo, tá? Field of study, campo de estudo. Então pode ser campo no sentido de natureza, né, de fazenda, campo, ou field no sentido mais abstrato, né? Para o campo ou a cozinha. Então, na verdade, eu estou dizendo que as mulheres negras foram feitas, entre aspas, né? O significado delas era ou o campo ou a cozinha, tá? Ou para o uso as they saw fit, para o uso conforme ou como, né? Conforme ou como eles ou elas viam mais adequado. Então, da forma mais adequada. Do as you see fit. Ou seja, faça da forma mais adequada. Então, as mulheres negras eram feitas, entre aspas, ou significadas para o campo ou a cozinha, ou para o uso da forma que eles quisessem. Da forma que eles julgassem, da forma que melhor lhes conviesse, né? Da forma mais adequada para eles. They were, by definition, not ladies. Então, elas eram, were, né? Por definição, by definition, não damas. Ou seja, elas não eram damas, por definição. Né? Elas não eram damas, por definição. The very idea of a black woman as a first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Então, a very aqui, o que significa very? Very, quando você primeiro estuda very, você fala intensidade, né? Very handsome, muito bonito. Very expensive, muito caro. Very beautiful, muito bela, bonito. Então, very é muito ou muita. Mas aqui, quando você fala assim, the very idea, você está querendo dar ênfase. Ou seja, aquela ideia, né? Esta muito ideia, não é, né? The very idea quer dizer, ou seja, a ideia de uma mulher negra. Então, aqui está dando ênfase, tá? A ideia de uma mulher negra como primeira dama da terra, né? Do país. Land aqui, no caso, é terra, território. Bem, vírgula. Então, aqui temos bem. Eu estou interrompendo. Ó. Então, aquela ideia, a ideia de uma mulher negra como a primeira dama no sentido político, né? Da terra, vírgula. Bem, vírgula. Isso, aqui, that é o pronome demonstrativo, que significa esse, essa, isso. Né? Então, esse that está substituindo o termo the very idea of a black woman, né? Na verdade, ele está se referindo ao termo todo, ou seja, o que isso teria sido impensável. Isso teria sido impensável. O que teria sido impensável? A ideia de uma mulher negra como primeira dama, né? Então, would have been. Que construção é essa? Eu tenho would have, né? Que é teria, e been, sido. Então, é uma voz passiva, digamos assim. Isso teria sido, né? Would have been, isso teria... aliás, that, isso,
would have, teria, e been, sido. Detalhe, como que é o verbo to be no presente? Você pode usar am, pode usar are, pode usar is. Você tem no passado was, were, e você tem no particípio passado been, né? Então é um verbo irregular também. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, né? E por aí vai, né? Nós já até falamos aqui o was e were, né? Was eu uso para I, para he, she ou it, né? Como pessoas no discurso. E aqui eu uso you were, we were, they were. Esqueci de mais algum? Acho que não. E o been aqui é o particípio passado do verbo, ou past participle do verbo to be, tá? E por último, nós temos a palavra unthinkable. Aqui temos uma palavra que significa impensável. Primeiro, você tem a palavra think. Ó. Think, pensar, certo? Achar, pensar. Thinkable, pensável. Unthinkable, impensável. Então, você tem aqui o prefixo un e o sufixo able, né? Unthinkable, impensável, tá? Então, essa ideia, né? A mesma ideia de uma mulher negra como primeira-dama da Terra, bem, isso teria sido impensável, tá bom? Ups, perdão, gente. Bom, última observação antes de nós terminarmos o vídeo. Eu vou deixar para resolver a questão no próximo, tá? Mas última observação. O texto acabou, certo? Geralmente, tanto texto de concurso quanto texto de vestibular, né? Exames, o Enem, né? O que é o vestibular, uma forma de vestibular. Eles têm a referência de onde isso está disponível, quando que o texto foi acessado, e aqui ele tem o termo adaptado, ou seja, ele não é o texto da forma que você lê no New York Times. Então, o texto, geralmente, ele pode sofrer algumas adaptações para fins de questão. Caso questão do ensino médio. O que é diferente das nossas leituras comentadas. Porque as leituras comentadas, eu pego o texto do jeito que ele é. Eu não faço nenhuma adaptação a ele. Eu pego o texto como um nativo, né? Um falante nativo do inglês dos Estados Unidos leria uma matéria na internet, uma reportagem. Então, são abordagens diferentes, né? Geralmente, eles fazem algum tipo de adaptação, ou para substituir vocabulário, ou para resumir o texto, para poder tornar parte de uma questão. Então, tem diversos tipos de adaptação. Alright? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Próximo vídeo, provavelmente eu vou conseguir resolver a questão 3 e 4 no mesmo vídeo. Por quê? A questão é uma questão só, né? A gente já explorou o texto. A questão 4 é uma figurinha, né? Uma charge, tem um texto aqui e já tem a questão. Então vai ser muito mais rápido do que a questão 3 propriamente dita, né? Porque tem um parágrafo grandinho e a gente explorou não somente parágrafo, mas também vocabulário e gramática. See you next time. Até a próxima.